sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo eu vou falar sobre os últimos 3 episódios de Isekai The Shade, no caso, os episódios 11, 12 e 13, a reta final deste anime que acabou neste dia 28, após um atraso de 2 dias no lançamento do último episódio, devido a alguns problemas que eles tiveram por lá. O episódio de hoje você começa ali mostrando a chefe da revista que estava tentando contratar o Yui, né? Ela com a revista na mão, com todo o seu plano maquiavélico pra fazer o Yui trabalhar pra ela. E depois mostra lá o Yui e a Kaori estudando juntos, né? Já que o Yui tinha dificuldade em matemática, a Kaori usou essa oportunidade pra eles estudarem juntos. Então ela ajudava ele na matemática e ele ajudava ela com os idiomas, né? Já que ele tinha facilidade por conta da sua habilidade. Então, enquanto eles estavam ali estudando, a Kaori pede para ir ao banheiro e ela acaba encontrando lá a sala que tem a porta que leva para outro mundo. Aí o Yuya aparece lá e acaba revelando, na verdade, revelou até bem facinho, né? Viu ela lá e acabou contando tudo, então a Kaori acabou descobrindo esse segredinho do Yuya. Depois corta pra Alex se apresentando essa parte, né, depois de ter chegado. E lá a Luna acaba revelando que tentou matar ela, e aí o rei dá o pit dele. Depois a Alex explica que ela virou sua guarda-costas. Aí o Owen vai dar mais detalhes pro rei do que aconteceu. Ele dá outro piti, já que o Yuya, já que a Alexia passou a noite na casa do Yuya e o Owen não estava lá, então o rei deu outro piti. E depois, na segunda parte, quando o Yuya tem uma folguinha da escola, ele parte em rumo à capital, faz uma graninha lá no caminho, vendendo alguns temperos, né? Faz 100 moedas de ouro, que dá pra viver por 20 anos tranquilamente. No caso, se ele viver sozinho, bem mais do que isso. É, ele chega lá na audiência com o rei e o rei dá outro piti ao ver o Yuya, por conta que ele acha que o Yuya tá cantando a filha dele quer casar com ele e não quer perder a filhinha querida dele, filha que manda mais nele do que ele qualquer outra coisa. O Yuya, ele, depois do rei falar que Alce podia ter trazido um pedido, ele é um pedido, é um presente, ele vai lá e acaba dando um drop, que ele conseguiu uma cama bem confortável, só que naquele lugar, dar uma cama significa que você quer casar com a pessoa, se deitar com ela. E o pedido do rei só aumenta, já que ele acha que o Yuya tá sendo bem escancarado a frente dele, tá cortejando a sua filha, tá flertando com ela. Aí o Yoen tenta segurar o rei e explicar que o Yoen não sabe o significado das tradições dele. E nisso aparecem os assassinos do príncipe, que foram lá pra tentar matar todo mundo para o príncipe assumir o trono. Mas seu plano é frustrado por conta da ajuda do Yuya, né? O Yuya acaba ali com eles, obviamente o Owen, o rei também participa ali, mas foca mais no Yuya. A Luna também captura os dois. E o Owen lá vasculhando o corpo dos assassinos acaba descobrindo o emblema do príncipe, né? Do príncipe Rhaegar, no meio das coisas de um dele, e então pede ajuda pro Yuya. O episódio 12, ele, a primeira parte mais focada assim, no Yuya num encontro com um aluno e Alex, enquanto os guardas estavam tentando descobrir o paradeiro do príncipe. O Oi também foi mais ficar de vigia, mais à distância. Acabam registrando, o Yuya acaba se registrando como aventureiro, juntamente com a aluna, e ele já surpreende a recepcionista lá, né, ao falar que tem 3 afinidades e também porque quebrou o cristal de magia. Isso é porque ele tava tentando esconder, né, suas habilidades. Mas ele já chamou atenção, tanto que depois uma aventura mais pleniente, a Glena, se meio que flerta ali com ele, querendo uma missão, fazer uma missão com ele depois ali. Ou seja, ele já chamou a atenção de pessoas de fora. Eles acabam pegando uma missão ali de coleta, né, só pra fazer alguma coisa. Então vão eles lá fazer a coleta, tranquilamente, a Luna e a Alex depois entram lá uma disputa pra ter o Yuya por um dia. Até que o Oi não aparece com informação de que acharam onde está o príncipe. Então lá se vai Yuya e Oi para tentar capturar o príncipe. E quando eles chegam lá, acabam entrando em combate com o príncipe, e quando tudo parecia ter resolvido, aparece a garota misteriosa. Então, ali ela revela que em vez de um acordo com o príncipe mútuo, ela estava usando ele para que ele assumisse o trono e então espalhasse a morte e o caos por ali. Para aumentar, no caso, a vileza e aumentar o mal daquele mundo. Esse era o plano dela. Entretanto, ao ela perceber que o Yuya estava ali, ela acabou se retirando, porque precisava se recuperar, né, para poder enfrentá-lo, já que ela tinha gastado boa parte da sua resistência física com aquele ataque ali. E o pós-crédito ele mostra a Kaori que a Kaori tinha ido visitar o Yuya. E no episódio 13 depois ela vai lá e visita ele de novo e acaba entrando pro mundo de fantasia e se colocando até que em perigo, mas o Yuya salvou ela. No episódio 13, o Yuya foi chamado para ver o julgamento do príncipe, né? Então, ali o príncipe ele revela o porquê dele ter feito tudo aquilo. E ele conta que isso tudo é por conta da Alexia, que no passado acabou por perder o controle da sua habilidade, dos seus poderes, né? Da sua magia. E acabou machucando o príncipe, deixando seu corpo com vários machucados. E por conta disso o príncipe acabou ficando isolado, né? Porque por conta das suas marcas, ou seja, ele acabou sendo visto como uma deformidade, então o rei pegou e acabou escondendo ele, para que ninguém visse. E apesar das marcas terem sido curadas, aquilo, por ter ficado isolado, o príncipe começou a surtar e então tentou matar a sua irmã. O Yuya meio que acaba simpatizando com ele, né? Por conta dessa marginalização que o príncipe acabou sofrendo por conta de suas feridas, e usa o seu medicamento especial e cura o príncipe. Aí o príncipe até fala que não adianta nada, ele tá curado agora, já que morreu do mesmo jeito, mas então a Lexia o perdoa por tentar matá-la e depois faz o seu pai também perdoá-lo, só para ele não ser condenado. Então o príncipe
ele tem suas posses tomadas e são repassadas pro Yuya como prêmio por ter ajudado, além do título de cavaleiro, ou seja, o Yuya ganhou um pedaço de terra ali, uma mansão e um título nobre, ou seja, já tem, por menor que seja, mas já tem um título de nobreza agora. E a segunda metade do episódio, ela foi focada na luta do Yuya com a Yuchi, né, que é a garota misteriosa. O Yuya, depois do encontro com ela, acabou tendo alguns pesadelos com ela, já que ela era bem mais forte, e então ele tenta. Isso mexe com ele e ele tenta ficar mais forte ainda. Então, durante o seu treino, ele é atacado pela Yuchi e eles entram em combate. Durante o combate aparece o Mestre Sagi e a Kaori também, né? Que é, como eu falei anteriormente, ela acabou entrando lá pra dentro, viu a porta meio aberta, entrou e acabou até se colocando em perigo, mas o Yuya conseguiu salvar ela. Então, ao final, quando a Yuchi tinha ficado. Sustou de vez, né? Por conta do Vil, a habilidade do Akatsuki entrou em ação e meio que purificou a Yuchi. E com ela ficando. E então ela foi detida. O Sag deixou lá pro Yuya se virar com ela. E ela até falou no episódio que ela meio que mudou de lado. Que ela era discípula do antigo arqueiro divino. Mas que depois da sua morte, ela foi pro lado do mal, no caso, pro lado do Vil. Na novela é um pouco melhor explicada essa questão, né? Que ela acompanhava, o arqueiro tinha ajudado ela, então ela acompanhava o arqueiro. E o arqueiro sempre ajudava as pessoas e tudo mais. Mas um dia, é, o arqueiro, por conta dessas batalhas com o Vil, acabou ficando muito ferido. E como a Yuti não viu as pessoas indo ajudar ele como ele ajudava ela, se sentiu traída. E assim, acabou tendo repulsa pelos humanos, né? Porque, poxa, meu mestre sempre ajudava e quando ele precisou de ajuda, se negaram. Então sentiu esse sentimento de traição, então ela acabou sendo possuída pelo Vil. E resumiram apenas, na novela explica um pouquinho melhor, só dá mais contexto. Então, a Yuji foi detida, ficou lá o Yuya e a Kaori, e durante a End vai mostrando ali algumas cenas, né, do que acontece posteriormente. No caso, a Kaori acaba conhecendo a Alexia Luna, os irmãos lá do Yuya, ali vendo ele de longe da casa lá, né, só observando. E a Yuji, ela acaba indo estudar na mesma escola do Yuya. Ele fala que é uma parente dele, se eu não me engano, como prima, fala que é prima dele. Aí a Yuji passa a viver também na Terra, né, no nosso mundo, junto com o Yuya. Obviamente, de vez em quando eles vão para o outro mundo, para caçar e treinar também. A Yuchi virou aliada agora do Yui, ou seja, faz parte da família dele, além do Night e da Katsuki, agora a Yuchi também. E ela tá em uma turma diferente que ela é mais nova, então uma prima mais nova ou uma irmã mais nova pra ele. E ali o episódio acaba com o Yuya, conversando com seus amigos, a Kaori aparece, os dois se olham e pronto, acabou por aí. E esse foi o final da primeira temporada de Isekai de Cheat. Vou falar brevemente o que eu achei dessa primeira temporada. Eu achei ela até que boa, não foi ruim. A animação tava muito bonita. A música de abertura eu achei legal. A ending, eu não curto muito endings de forma geral, mas então tava ali na média. Eu gostei dessas ceninhas meio que pós-créditos que eles colocavam no final dos episódios. Eu gosto disso, apesar de não ver as ends, mas pra quem tá assistindo, faz ele querer acompanhar. Eles rusharam muito, eles deram uma rushada em algumas partes, mas em outras eles deram mais acelerada, então ficou meio. Achei meio estranho, né? Por exemplo, desses 3 episódios, dava pra fazer tudo isso neles em 2. O episódio 12 teve muita enrolação, né? O 13 também, sim, metade de cada episódio teve muita enrolação pra coisas menos relevantes, por assim dizer. Apesar de eu saber que essas coisas menos relevantes, esse demonstrou para a construção de relacionamento e desenvolvimento de personagens. Tem que ter na história. Mas eu acho que dava pra ter dado uma aceleradinha. Eu conseguiria adaptar esses 3 episódios em 2. Então, como disse, a animação bonita, as músicas ok, as cenas de batalha. Apesar de algumas estar mais CGI e outras estar em 2D, achei meio estranho em algum momento, outros ficou até que bom, mas eu gostaria que eles tivessem melhorado mais algumas lutas, por exemplo. Essa com a da Yuchi e também do episódio 12, lá quando foi com o Príncipe, eles poderiam ter dedicado mais a cenas de luta. Poderia ter saído melhor, né? Porque um anime de fantasia tem que ter essas lutas bem feitas. Para algumas pessoas a história foi bem clichê, sem nada demais, sem nada de novo. Mas é o gênero de Sekai, já tá bem saturado, então sempre vai ter muita repetição aqui e ali, com uma outra diferença. No caso, a diferença desse é que o cara consegue ir e voltar entre dois mundos. Apesar de ter outros Sekai que tem a mesma coisa, mas com um turno diferente. Geralmente o cara vai pra outro mundo pra vender algum produto ou coisa do tipo. De forma geral, achei um anime bom. Eu queria que tivesse sido melhor. Minha nota vai ser uma nota 7 para essa primeira temporada. E espero que tenha uma segunda para continuar a história. E também para desenvolver mais essa questão do Vil, que só tá bem no início do Vil. Tem muito mais ainda para se ver sobre o Vil, bem como outros personagens para aparecer, tanto divino quanto do Vil. E é isso, se curtiu o vídeo, dá like, se não curtiu, dá o dislike, tchau e até a próxima.